Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada uma das vossas vidas, das nossas vidas. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Estou aqui também para dar continuidade ao estudo expositivo que nós estamos aqui a fazer da Palavra de Deus, ok? Em Gênesis 2, do 18 ao 25. Já tratámos sobre os temas da criação, já tratámos sobre o tema do sábado, tratámos sobre o tema da formação do Jardim do Éden, os rios, os afluentes, subafluentes, ok? Agora vamos tratar sobre o tema a criação da mulher e a instituição da relação matrimonial, ok? Que é Gênesis 2, do 18 ao 25. Gênesis 2, 18 ao 25. Assim diz a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, que temos aqui nesta belíssima passagem, nesta passagem da Palavra de Deus? Nós vemos a relação conjugal íntima de companheirismo, a relação social, conjugal, íntima de companheirismo com alguém semelhante é algo bom. Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só, mas eu vou fazer uma ajudadora que esteja como presente para o seu marido, que lhe seja semelhante, não é? Uma adjutora que esteja como diante dele, ok? É algo que Deus instituiu, não é bom, não é? E Deus criou a mulher. Alguém que era diferente dos animais, que já estavam criados, não é? Interessante que depois no versículo 19 a palavra de Deus diz que foi trazido, Deus trouxe a Adão, ou seja, Adão chamou aos animais os seus nomes. Deus trouxe a Adão os animais e Adão chamou os seus nomes aos seus animais. Muito interessante, muito importante. Então, Deus determinou fornecer ao homem uma adjutora que esteja como diante dele, literalmente uma ajudante que lhe correspondesse. Alguém que fosse igual e adequada para ele. Isto é muito, muito importante. Que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E eu vou fazer uma adjutora. Uma ajudadora que esteja como diante dele. Interessante, porque quando o texto fala isto, há aqui uma menção no versículo 19. Que havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Ou seja, Adão teve uma capacidade de discernimento que Deus deu, não é? Ao dar o nome identificativo de todos os animais, o qual mostraria que nenhum daqueles animais, ok, tivesse a capacidade para ser para Adão aquilo que Eva seria. Isto é muito interessante. Ou seja, nenhum daqueles animais, todos aqueles animais aos quais Adão deu o nome, ok, nenhum deles teria a capacidade de ser a ajudadora, idónea, companheira, fiel, semelhante a ele, como Eva foi. Muito interessante. Eu agora estou aqui a fazer um panorama geral, ok, da passagem, depois já vamos também analisar mais, verso a verso, continuar, ok? No versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Eu não poderia deixar de falar aqui um escrito magnífico de Soren Kierkegaard. Ele diz assim:
Deus, ao criar Eva, tinha lançado sobre Adão um sono profundo, pois a mulher é o sonho do homem. Tremendo, isto é lindo. Eu vou repetir. Deus, ao criar Eva, tinha lançado sobre Adão um sono profundo, pois a mulher é o sonho do homem. No versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Aqui o hebraico formou é uma expressão hihiben, que dá a entender que construiu, formou uma mulher para o homem. Né? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou hihiben, uma mulher. E trouxe-a a Adão, formou, construiu. Glória a Deus. A costela é a parte do corpo mais próxima do coração. Ok? Se virem os membros do corpo, a costela é a parte do corpo mais próxima do coração. É mesmo ótimo para a mulher descansar, se reclinar junto ao peito do homem, não é? Aqui a costela. E sentir também o bater do seu coração. Isto é tremendo. Ou seja, a mulher não é inferior ao homem, a mulher foi criada como sua igual, sua ajudadora, sua igual. Para os hebreus, esta parte do corpo era o lugar dos afetos, ok? A costela é o lugar dos afetos. Então o que é que nós podemos ver aqui na palavra de Deus? Dos versículos 18 a 20, podemos ver a decisão de Deus. Olha, não é bom que o homem esteja só, ok? É uma decisão de Deus. Não é bom que o homem esteja só, e também como plano para o desenvolvimento da raça humana, também como plano para o aumento da raça humana, Deus criou uma mulher. Para o aumento da raça humana, Deus criou uma mulher. Para, através de Adão e Eva, que são os primeiros pais, se prolongasse e prosseguisse a raça humana. Ok? Dos versículos 18 a 20, nós temos a decisão de Deus. Deus trouxe o animal do campo, os animais do campo, a Adão, para este ver como lhe chamaria. Aqui mostra também a comunhão que Adão tem com Deus, o Criador dos céus e da terra. Vejam que Deus trouxe a Adão os animais e as aves, para este ver como lhe chamaria. Ok? Versículos 21 e 22. Ato criativo. Como foi criado? Esta anestesia, a primeira anestesia que houve, né? O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, tirou uma costela de Adão, das muitas que existem, tirou uma, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Hihiben formou, construiu, e trouxe-a a Adão. Versículo 23. Aprovação. Deus trouxe a mulher a Adão e Adão conclui. E Adão dá este parecer, não é? Diz, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vejam que é algo indissolúvel, não é? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O versículo 24, né? Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e já vamos aqui nos pegar mais neste texto, este versículo, e estudar este versículo. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne. É uma identificação completa. Há uma identificação completa entre si, entre Adão e Eva. Eu quero só deixar em título de nota Romanos 7.1, só para lembrar, ok? Só como um texto auxiliar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7, no versículo 1, ele diz, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, seja chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Ou seja, a lei do marido, eles são uma só carne. São um só. Ok? Então vamos à recapitulação destes textos. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus concluiu
que não seria bom um homem estar só. E dentro do plano da frutificação e da multiplicação que Deus tinha para a humanidade, Deus criou a mulher. Eva. É muito importante entender isto, ok? Ou seja, o propósito fundamental e primário para o qual a mulher foi criada, primeiro para glorificar a Deus, mas depois para ser mulher de um marido e gerar filhos. Aqui temos o propósito da criação da mulher, nos seus primórdios, no começo, não é? O propósito da criação da mulher. Então, se nós analisarmos na Bíblia, agora podemos perguntar: é obrigatório todo um homem ter uma mulher? Não. O que vemos em 1 Coríntios 7, só aqui para embasar, Paulo fala sobre questões do casamento. Vejam. No versículo, para não me alongar muito neste texto, ok? Porque o propósito não é estudar este texto em específico, mas é como um texto auxiliar, ok? 1 Coríntios 7, a partir do versículo 6. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Ou seja, ele está a dizer isto que começa no versículo 1 do capítulo 7 de Coríntios, que ele está a falar sobre as questões do casamento, ok? Por causa da prostituição, cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e a mulher ao marido. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, ok? Ele está a falar sobre isto. Diz: não vos defraudeis um ao outro, ou não vos negueis um ao outro, ok? Senão para a oração, por algum tempo, por consentimento mútuo, para vos aplicares à oração, e depois ajuntem-se para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ok? Ele depois vai dizer no versículo 6: digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Olha o que Paulo diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Ok. Ficando aqui só neste texto, Paulo fala bastante sobre isto, que seria melhor se ficassem como eu. Paulo diz também noutra parte, que diz que aquele que entrega a sua virgindade ao Senhor faz melhor, mas aquele que a dá em casamento faz bem. E ele aqui explica, grande parte fala aqui neste texto, ok? E ele aqui explica: digo, porém, porque queria que todos os homens fossem como eu. Porquê? Para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Porquê? Porque a mulher solteira cuida nas coisas do mundo em como há de agradar o marido, não é? E a mulher casada, é isto, a mulher casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. E a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. E Paulo também fala: eu digo-vos isto, e fala aqui mais à frente, depois os irmãos poderem analisar este capítulo. Eu até já vou usar mais um parecer deste 1 Coríntios 7, mas fica o convite para vocês lerem e analisarem por vós, está bem? Paulo diz: eu falo isto, parafraseando, eu falo isto a vós porque eu quereria que vocês se unissem ao Senhor sem distração alguma. Mas a chave para tudo isto está aqui, no 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Eu, no meu caso, falando com muita sinceridade para vós, meus irmãos, eu entendi que eu não conseguia viver como Paulo. Eu entendi que não conseguia viver sem mulher. E Paulo diz: olha, se for para se abrasarem, casem-se. Não fazem mal, fazem bem. Porquê? Porque o casamento é o plano instituído por Deus. Desde os primórdios, que nós estamos a ler em Gênesis, desde o começo, o casamento é o plano instituído por Deus para a criação. Mas Paulo diz: olha, seria melhor para vós homens se ficassem como eu, sem se prenderem a relacionamento. Mas, se vocês têm de Deus o dom de formar família, prossigam
sigam com o dom que Deus vos deu. Porquê? Porque Deus já plantou isso no vosso coração. Deus plantou essa vontade, esse desejo no vosso coração. Então, como é que nós podemos identificar alguém que tem o dom do celibato, por exemplo? É porque essa pessoa não tem vontade de ter uma relação conjugal. Paulo não tinha. Pois há aqui quem diga que Paulo teve mulher e que Paulo era viúvo, Paulo, como era fariseu, era capaz de ter mulher e tal. Não vou entrar por aí, ok? Mas a maneira de Paulo falar dá a entender que Paulo não tinha uma relação com uma mulher, ok? Isto é muito importante, porque quereria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um, ou seja, ele deseja, Paulo fala, que gostava, ou quereria que todos os homens fossem como ele. Ou seja, para todo o tempo haver a dedicação ao Senhor. Ok? Mas ele diz, olha, mas isto é a chave. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Como eu também expliquei, eu entendo dentro de mim que haveria esta vontade, este dom de formar uma família. Que não conseguiria viver, por assim dizer, não é? Porque nós não conseguimos viver sem Deus, não é? Mas esta vontade estava no meu coração de formar uma família, de ter uma mulher. Ok? Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. O Senhor Jesus Cristo também falou nisso. Em Mateus 19. Se não me engano, é Mateus 19. Não sei se é Mateus 19. O Senhor Jesus também falou sobre isso. Mateus 19, a partir do 11, a partir do 10. Temos aquele versículo que é muito discutido pelos teólogos, ok? Mateus 19, 9. A condição para o divórcio e segundo casamento. Não vou falar disso agora aqui, ok? Mateus 19, 10. Disseram-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Vejam, eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Amém? Não é só Paulo a falar. O Senhor Jesus Cristo fala, olha, há eunucos. O que é que são eunucos? Que se privaram de relacionamento conjugal com uma mulher. Que se privaram de relacionamentos. Que castraram-se a si mesmos. Porquê? Por um bem maior. Por causa do reino dos céus. E é isto que a palavra ensina, ok? Agora, se há um desejo muito forte em si de formar família, é porque você tem o dom para isso. Muito provavelmente é porque você tem o dom para isso. Ok? O que é que eu posso dizer com a Bíblia aberta? O que é que eu posso dizer que é inconcebível? É uma pessoa dizer que é eunuco. É uma pessoa dizer que se absteve de relações e que vive para Deus, mas que vive a arder de desejos. Por mulher, por pessoa do sexo oposto. Ok? Isso não é chamado para celibato, para eunuco. Uma pessoa que vive a arder de desejos. Não. Ok? Paulo fala, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem Deus o seu próprio dom, de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Eu já vou voltar lá ao Gênesis, mas é bom também vincar esta parte. Ok? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se. Se vocês veem que não conseguem se conter, casem-se. Não é? Porque é melhor casar do que abrasar-se. Vocês casam, vocês fazem bem. Porque foi isso que Deus instituiu. É plano de Deus. Mas também há lugar para, se crerem que têm este chamado para o celibato, fazem melhor. Porque se estão a dedicar ao reino de Deus de forma inteira e completa. Sem as outras atividades. Uma família. Ok? Mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Agora que vocês já estão casados, no versículo 10, mas agora que vocês já estão casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Ou seja, vocês já estão casados, olha, não se afastem, fiquem juntos.
ok? Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, pois há casos, há situações, mediante o caso, em que por vezes é melhor apartar. Não é? Isto depois já é questões relativas a casamento, ok? Mas que diz que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. São questões que mais tarde vou procurar tratá-las, mas que não é o objetivo deste vídeo, ok? E Paulo trata todas as questões concernentes ao casamento em 1 Coríntios 7. Fala do casamento com um descrente, se alguma mulher tem um marido descrente não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e os filhos são santos, ok? Eu quero só vincar um pouco mais aqui, mais à frente. Versículo 32, 1 Coríntios 7, 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Vem o propósito de Paulo, ao Paulo dizer, olha, é melhor ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se. Mas ele também diz que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Até como eu estive a explicar, eu creio que tenho o dom de formar família, porque eu senti esta necessidade em mim, né? De formar uma família. Isto é um exemplo, né? Para os irmãos analisarem. Né? E bem quiser eu que estivessem cheio de cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado, 33, cuida das coisas do mundo em como há de agradar à mulher. Não é verdade? A mulher que é o sonho do homem, como diz Søren Kierkegaard. Ok? E, irmãos, e convenhamos, isto não é verdade? Irmãos que estão casados, isto não é verdade? Já viram que nós investimos tempo em como havemos de agradar à mulher. E às vezes é um desafio difícil. Estou a brincar. Às vezes é um desafio difícil procurar como agradar a mulher, irmão. Temos que ter boa estratégia. Temos que ser estrategas, irmão. Irmãos, é um desafio constante. Mas Paulo fala sobre isso. O que é casado cuida nas coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Há a diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo e como há de agradar ao marido. E digo isto não para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgindade, se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar a virgindade, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também o cuido que tem o Espírito de Deus. Amém. Então nós vemos, e este texto dá abertura, né, para nós fazermos algumas aplicações. Até fala também da mulher, fala que a mulher casada, fala da diferença entre a casada e a solteira. Ok? Agora depois também temos essas questões de homens que querem servir a tempo inteiro, que não pretendem casar. Depois também temos situações de mulheres, de algumas mulheres, não a sua maioria, claro, porque eu creio, baseado na Bíblia, que o plano de Deus para a maioria das pessoas é formar famílias, é procriar, é trazer filhos a esta terra, não é? É ensinar, é encher a casa de filhos, ou mesmo que seja um filho ou dois, não é? Agora, eu creio que também há uma minoria, ok? Que nós vemos no apóstolo Paulo, há uma minoria que sim, que vai querer se separar totalmente para o Senhor e para fazer a obra do nosso Deus. Até vemos aqui, eu às vezes, como estava a dizer, às vezes vejo até mulheres que dizem, eu quero ser missionário e não quero ter filhos e quero andar por volta do mundo, e ela propôs isso no seu coração. Ok? E aqui Paulo fala também da diferença entre a mulher casada e a mulher solteira. Ok? Então é algo que podemos aplicar. Glória a Deus. Então, voltando a Gênesis, para fechar. O que podemos ver mais aqui?
O sono pesado caiu sobre Adão. Adão adormeceu. Enquanto Adão dormia, Deus trouxe a mulher dos seus sonhos. A mulher que iria ser uma boa companhia, a qual Deus estabeleceu no seu perfeito plano, na sua soberania, na sua graça. Deus criou a mulher. E se nós virmos, irmãos, as mulheres têm uma capacidade de criativa, de decoração, de pensamento que nós homens não temos. Se os irmãos virem em Provérbios 31, é uma mulher trabalhadora, uma mulher que dava ordens às criadas também, que organizava, que cuidava da sua casa. Nesse sentido que a mulher ajuda o homem. Nós vemos que Adão também tinha o seu trabalho. Deus deu o seu trabalho também de lavrar a terra. Lavrar e guardar o jardim. No jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E vemos que ele tinha a ajuda da sua esposa. E podemos ver mais aqui no texto. Mais à frente. Adão diz: este é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. São um só. Um só. Esta será chamada varoa porquanto do varão foi tomada. Há aqui uma coisa muito importante no versículo 24. Que diz: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Este versículo fala do modelo ou da norma para todas as gerações. Eu agora pergunto-vos, amados, onde é que Adão tinha um pai terreno? Um pai. Adão foi criado diretamente por Deus ali. É interessante que o escritor aqui, Moisés, não é? Que o escritor aqui foi dizer, olha, e depois em Gênesis 24 nós temos um manual completo de como deve ser o cortejo de um homem para com a mulher. Ok? E a apresentação às famílias e tudo isso. Isto é interessante, porque o escritor foi colocar neste texto como a mulher foi criada, um modelo também de como se deve agir. Ok? Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. O homem inicia a sua família. O homem inicia a sua casa. O homem deixa o pai e deixa a mãe. Irmãos, isto é bíblico, é real. Se nós queremos na revelação de Deus, nós queremos no ensino que Deus está-nos a trazer aqui também. O pai e a mãe já têm a sua casa. O pai e a mãe já têm o seu império construído, entre aspas, por assim dizer. Agora inicia tu a tua família. Inicia tu a tua casa. Constrói tu a tua casa. Constrói tu a tua fazenda. Foi o que aconteceu quando Isaac foi buscar a Rebeca. Quando foi o servo, né? Neste caso em Gênesis 24, foi o servo de Abraão buscar a Rebeca para o Isaac. E o servo foi lá e pagou o preço para a mulher vir com ele. E ela deixou a sua família para vir ter com Isaac. Isaac já tinha a sua vida também. Depois da morte de Sara, ele foi consolado com a presença de Rebeca. E ele orou por volta de 20 anos para que Rebeca pudesse gerar filhos. Tremendo. Então, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Aqui mostra que o varão e a varoa já não estão debaixo do governo o pai já não é o tutor. O pai ou a mãe já não são os tutores legais em casa. Porque o varão deixa o pai, deixa a mãe e apega-se à sua mulher, junta-se à sua mulher e serão ambos uma carne e constituem a sua família. Isto está aqui no livro de Gênesis, mas eu creio, no meu entender, é aplicável para todas as gerações. Ok? E nós vemos tantas situações em que não é saudável quando em vez do homem sair de casa, fica em casa, a mulher vai para casa, depois há discussões com a sogra e depois não podem falar, não podem discutir ideias, a sogra ouve, depois há problemas com a família. Não, deixa o pai e a mãe e apega-se à sua mulher e serão ambos uma carne. E o 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, aqui ainda também não havia pecado, né? Aqui ainda também não havia pecado. Mas o importante é dizer que com esta união deles serem uma só carne, eles estavam nus e não se envergonhavam, não havia vergonha entre eles. Havia esta identificação completa. Eles ambos se sentiam parte um do outro. Eles ambos se sentiam inteiros também um com o outro, na presença de Deus. E foi assim que o Senhor Deus, na sua soberania, entendeu fazer. Foi assim porque
o Senhor é soberano, e o Senhor faz o que quer e como quer. E foi assim que o Senhor Deus entendeu fazer. Então nós vemos que, no princípio da criação, Deus criou a mulher com o propósito de ser ajudador. E nós entendemos, hoje em dia também entendemos, segundo os escritos de Paulo, que há aqui um espaço também para dedicação total ao reino. Em que, se a pessoa tiver isso, não ser algo emocional. Não estamos a falar de algo emocional. Mas se a pessoa estiver bem assente isso em si, que se quer dedicar totalmente ao reino, ainda que não é uma maioria, ok? Mas que a palavra fala que os escribas se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, e que Paulo fala sobre isso, aquele que tem se consegue controlar e tem esse poder de decisão presente entre si e crê que tem nesse chamado, será melhor se o fizer. Mas aquele que... Mas Paulo diz que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aquele que crê que deve casar e instituir família e faz bem. E o nome de Deus é glorificado por isso. Ou seja, em suma, o mais importante é glorificarmos a Deus dentro daquilo que Ele estabeleceu. Ok? Seja vivendo mesmo como o apóstolo Paulo, que ele diz que é melhor se os homens ficarem como eu, né? E dá a diferença depois entre o solteiro e a solteira, ok? Entre o homem solteiro também dá a diferença entre o homem solteiro e casado e entre a mulher solteira e casada, ok? E Paulo também fala daquele que é casado, cada um tem Deus o seu próprio dom, o qual está presente aqui em Gênesis 2, 18 a 25, foi a criação da mulher, que ela foi criada para ser mulher, foi criada para ser ajudadora, e eu quero só dar mais um texto que vem agora à minha mente, que eu creio que o Senhor trouxe à minha mente. 1 de Timóteo. Vejam, isto também é para equilibrar aqui a balança, meus amados. Para equilibrarmos a balança. 1 de Timóteo 2,15. 2,15. Vamos ler desde o 1 de Timóteo 2, 9 a 15. O que a palavra de Deus diz? Que do mesmo modo as mulheres ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Vejam que Paulo, o argumento de Paulo aqui, remete ao Éden. Não é um argumento cultural. Algumas pessoas dizem, mas isto era naquela cultura. Não. Paulo está a remeter o seu discurso aqui ao Éden. Então atenção aqui. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Vejam o versículo 15, que é onde eu quero centrar aqui a atenção do que eu me lembrei. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Papel original. A mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Está aqui. Ou seja, Paulo aqui está a resgatar o papel original da mulher. Ok? Está a dizer, olha, não permite que a mulher ensine, não permite que haja esse empoderamento feminino sobre o homem, sobre a criação do homem e a imagem do homem, mas que esteja em silêncio, não é? Noutra parte diz que se tiver alguma dúvida, pergunta ao marido em casa. Agora, Paulo aqui está a resgatar o 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Paulo está a resgatar também o papel da mulher como mulher e mãe. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Amém? Que o Senhor vos abençoe, meus amados. Se tiverem alguma questão, façam o favor de endereçar, que nós vamos ter todo o gosto em ajudar, tanto eu como algum dos meus cooperadores, irmãos, também tenho muita estima, que também tenho aprendido também bastante com eles, que o Senhor os tem usado para me ajudar muito a mim também. Então, se tiver alguma dúvida, ou se tiverem o meu contacto, contactem-me. Se não, coloquem nos comentários, podem comentar o vídeo, para nós também podermos ajudar a tirar dúvidas, alguma coisa que eu não esclareci tão bem, alguma coisa que no vosso entender, no seu entender, eu não falei tão bem, por favor façam-me chegar isso para também poder melhorar e para também poder honrar mais o nome do Senhor.
também com os ensinamentos, com as palavras que trago, está bem? Um forte abraço, que Deus vos abençoe. Shalom.